Curve a sua cabeça, vamos orar. Vamos falar com o Senhor, porque agora é momento da palavra. Queremos meditar na palavra, queremos ouvir a palavra de Deus. Queremos decorar, memorizar a palavra do Senhor. Durante os gabos nós vamos fazer isso, nós vamos ter um versículo durante a série de sermões, para a gente decorar um versículo da palavra, para a gente ir aprendendo, memorizar a palavra de Deus. Agradeça a Deus porque você tem mente sadia, corpo perfeito, os 5 sentidos fazendo parte da sua vida, o ouvir, o enxergar, o falar. E você com a Bíblia, você pode receber esta porção para o seu coração. Deus, obrigado. Nós temos nosso coração cheio de contentamento, de alegria, pelas condições de saúde que nós temos, para poder agora ler, meditar, ouvir, falar a respeito da Tua palavra. Nós queremos simplesmente, Senhor, nesta noite, ler esse capítulo que o apóstolo Pedro escreveu, e o Senhor falar ao nosso coração e nos abençoar. Que assim seja na vida do Teu povo que está presente aqui, aqueles que estão nos assistindo pela internet, que a graça do Senhor possa alcançar estas vidas. Nós cremos nisso, Senhor. Cremos no Teu poder e oramos em nome do nosso querido Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito bem, 2 de Pedro, capítulo 1. O que nós vamos fazer, eu quero estudar com vocês, eu quero parar um pouco mais sobre os 8 itens, ou os 8 ingredientes para uma dieta espiritual saudável. Mas o capítulo 1 é muito interessante, assim, toda a Bíblia é interessante, é claro, mas o que Pedro está colocando aqui é muito interessante para nós, muito importante, porque não é simplesmente uma brincadeira de nós decorarmos esses 8 ingredientes para colocarmos na nossa vida durante o ano de 2013. Então guarda isso aí. A primeira série de sermões que eu vou pregar vai ser sobre 3 revelações no Salmo 19. Eu preguei há muito tempo, eu tenho os meus CDs gravados e guardados, uns estão lá em casa e outros estão aqui no templo. Aí ontem eu fui olhar, mas eu falei assim, poxa vida, faz tempo que eu preguei isso, que nem está lá em casa, está aqui, então faz bastante tempo. E eu perguntei na quarta-feira, lá em Cliffside, os irmãos mais antigos, quem é que lembra das 3 revelações do Salmo 19? Ninguém lembrou, nem Zezé, nem Adriano, nem Vera, nem Wilson, ninguém lembrou. Eu falei, então nós precisamos pregar de novo. E aqui, vocês lembram das 3 revelações do Salmo 19? Não lembram também não? Lembram não? Nada? Ednalva, ninguém? Zenilda, nada? Então Marcelo não lembra não? Pessoal, Licita, pessoal mais antigo. Então nós temos que pregar, porque estou dizendo, não lembra? Então a gente vai pregar e eu sei que vai ser novamente uma bênção. Luiz Saião, quando ele veio uma vez aqui, ele entrou no carro comigo, nós estávamos indo para lá, e ele estava dizendo comigo, ou no aeroporto para cá, o que eu vou pregar na sua igreja? Eu falei, prega o que você quiser, você é um homem de Deus, eu dou plena liberdade para você pregar. E ele disse, talvez eu vou pregar sobre 2 revelações no Salmo 19. Eu falei, não prega não, porque eu já preguei 3. Aí ele falou, como é que você acha que são as 3? Eu falei, então, eu já preguei 3. Aí eu falei para ele, é verdade. Depois ele falou, eu vou pregar então sobre o Salmo 23. Não pode pregar o Salmo 23 não, porque o Salmo 23, eu gastei 1 ano pregando o Salmo 23 na minha igreja, não faz muito tempo. Rapaz, tudo que eu vou pregar, você já pregou? Eu falei, não, eu estou brincando. Se você quiser pregar o Salmo 23, quiser pregar as 2 revelações no Salmo 19, você pode pregar, porque a maneira como você vai expor, a maneira como você vai pregar, é muito diferente da minha maneira de ver a Bíblia, e é assim que nós gostamos, de ouvir pregadores pregando a mesma coisa e aprendermos com isso. Por exemplo, Davi pegou 5 pedras para matar o gigante. Aí a minha pergunta é, por que ele pegou 5? Então cada pastor pode pregar de uma maneira diferente. Eu reconheço que tem base bíblica de que o gigante Golias tinha 4 irmãos mais. Então Davi pegou 5 porque era uma pedra para cada um. Isso é uma maneira de ver. Outros dizem, não, porque Deus, quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, Ele sempre dá o suficiente, nunca dá na escassez. Coloca bastante graça, bastante poder na vida da pessoa que está batalhando pela fé. E Davi tinha 5 pedras, se ele errasse uma, ele não ia falhar na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta. Então são maneiras de a gente começar a perceber que um prega do jeito e prega do outro. E alguns até dizem que as 5 pedras significam as 5 letras do nome de Jesus, que tem poder para derrubar gigante. Está vendo só? Então você tem 3 sermões aí, nas 5 pedras de Davi, se você quiser pregar. Por isso, nunca é demais você ouvir pregadores pregando o mesmo sermão, porque vai falar coisa diferente. Em 2 de Pedro, o capítulo 1,
Começa assim o apóstolo Pedro, Pedrão, né? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ele era servo, escravo. Aqueles, escrevendo para quem? Para nós, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. O que eu estou aprendendo aqui? Essa fé que a Bíblia fala, você não nasce com ela. Sabia disso? Existem 3 tipos de fé. Quais são os 3 tipos de fé? Quem é que sabe? A primeira, já falei isso aqui tantas vezes, fé normal. Fé, pensamento positivo. Isso aí é, a pessoa fala assim, eu tenho fé que eu vou comprar uma casa. Isso não é fé de Deus. Todo mundo tem isso, já viu falar isso? Eu tenho fé que eu vou morar na América. A pessoa não é fé de Deus, não. Tem qualquer um fala. Então, isso é uma fé natural, eu chamo de fé natural, ou pensamento positivo, que a pessoa atribui à fé. Mas não é fé, é uma fé natural, uma coisa comum, mas é muito mais pensamento positivo. É você entrar no avião, você não vai pedir o brevet do piloto e você dorme e o avião está lá em cima lá e você não sabe, você tem confiança que você vai chegar em Portugal, no Brasil, naquele avião. Isso quer dizer que isso aí é uma naturalidade. Todo homem tem isso. Segundo tipo de fé, fé salvadora. Fé salvadora, ninguém nasce com ela. Nós nascemos em pecado. Agora, Pedro está dizendo que ele está escrevendo uma carta aos irmãos, a nós, ao povo naquela época, que receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Essa aqui é a fé salvadora. Se recebe pela graça de Deus. Deus toca no coração do homem natural e o homem começa a querer, ele começa a perceber que ele pode ter mais do que uma fé natural. Uma fé objetiva em Jesus, não é uma fé religiosa. Fé religiosa é aquele que diz assim, eu tenho fé em tudo. Isso é fé religião, isso não vale nada. Ou eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé. Muita fé em quê? Muita fé na fé? Tem gente que tem muita fé na fé. A minha fé pode. Então, isso também não vale nada. O que Pedro está dizendo aqui é, na vida espiritual você recebe, através do Espírito Santo que toca em você, alguma coisa que Paulo e Pedro chamam de fé, que você começa a centralizar a sua crença para um só Deus, para um só Senhor, que é Jesus. O Espírito Santo faz com que você tenha essa fé para você crer em Jesus. Ou você crê em Jesus, ou você joga fora essa fé que Deus está te dando para você crer. Alguns creem que você primeiro se converte, depois tem fé. Os calvinistas creem assim. Eu creio que você tem a fé para se converter. Deus te dá a fé primeiro, porque a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, mediante a fé que eu sou salvo. Quantos já receberam esta fé? Quantos têm certeza que já receberam esta fé? Digam amém. Se você tem fé objetiva em Jesus, você não vai crer em mais nada. Você deixa as imagens, você deixa as religiões, você deixa tudo. E você vê que você concentra somente na pessoa de Jesus. Isso é fé valiosa. Aí Pedro faz a saudação no versículo 2. Graça e paz lhes sejam multiplicados. Quer dizer que graça e paz pode aumentar na nossa vida. Você pode ter muita paz, você pode ter muita graça de Deus, e Ele está desejando isso para você e para mim. E também, essa graça, ela pode ser aumentada através do pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Quando a Bíblia fala sobre conhecimento, existe uma maneira de crescer nesse conhecimento. Como é que você cresce no conhecimento? Você cresce lendo a Bíblia para conhecer Deus, lendo a Bíblia para conhecer o Senhor Jesus, e você começa a conhecer a doutrina, os princípios de Deus na palavra de Deus. Presta atenção. A palavra-chave da carta de Pedro, da segunda carta de Pedro, a palavra-chave é conhecimento. Guarda isso. Se você quer os textos, aparece 5 vezes na carta, na segunda carta de Pedro, conhecimento. Aparece aqui no versículo 2, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Aparece no versículo 3, onde diz, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória futura, glória e virtude. Então aparece a segunda vez aqui, lá no versículo 5, aparece, que é o ingrediente, dizendo, por isso mesmo empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude e conhecimento. Aparece também no versículo 8, quando Pedro diz, porque essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo,
sejam inoperantes e improdutivos. E aparece no capítulo 3, versículo 18, aparece mais uma vez o conhecimento. Diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém, queridos? Qual é a palavra-chave da segunda carta de Pedro? Quantas vezes aparece? 5 vezes. Só para vocês saberem que a carta é pequenininha, mas a palavra conhecimento é muito importante. Aí Paulo diz assim, que esse Jesus, esse conhecimento que nós temos de Deus e do Senhor Jesus, no versículo 3 diz: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele está dizendo que nós, tudo que você precisa na vida cristã, Deus te deu todas as condições, com conhecimento. Você não está sendo guiado desorientado, não. Você está sendo guiado com conhecimento de causa. Você sabe o que você recebeu, você sabe o que você está fazendo, para onde você vai, o futuro da sua caminhada. É isso que Pedro está dizendo, que nós recebemos tudo que nós necessitamos para uma vida de piedade. A palavra piedade, que vai aparecer lá nos 8 ingredientes para uma vida cristã, é uma palavra bíblica, ela vem do latim, mas o que ela significa não é misericórdia. Às vezes fala assim, tem piedade de mim, então isso é misericórdia. A piedade, se você quisesse traduzir, ou se nós quiséssemos traduzir, a palavra piedade quer dizer espiritualidade. A vida espiritual é piedosa. Então, quando você se dedica a Deus, a oração, a leitura da palavra, a frequência aos cultos, a contribuição, você é uma pessoa espiritual. Isso quer dizer que você é piedoso. Não é ter carinha de santo, não é eu sou santinho, não é, isso não é piedade. Tem gente que fala assim, a pessoa é piedosa. Não é isso não. A religião engana a gente. Mas a verdade que a Bíblia fala sobre piedade é você ser ativo nas coisas de Deus e não importa muito a casca, a aparência, o que vale é o seu coração. Veja só, agora Pedro coloca no versículo 4, dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Ele te enche de conhecimento e Deus nos dá, irmãos, preciosas, grandiosas promessas, para que por essas promessas vocês tornassem o quê? Participantes de quê? Sabe o que é isso? Participantes do quê? Da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Deixa eu parar um pouco aqui. O que é receber a natureza divina? Uma porção da natureza divina. Quando você adota uma criança e você coloca dentro do seu lar, na minha casa, além dos 15 irmãos, meu pai ainda pegou uma menina para criar, e meu pai, ela cresceu com a gente, ela aparecia com a gente, ninguém tinha dito para ela que ela era adotiva, então ela se sentia como fazendo parte da nossa família, o linguajar dela era o mesmo que a gente, as brincadeiras eram a mesma que a gente brincava, então era a nossa irmã mesmo, sabe? A gente não fazia nenhuma diferenciação. Só que a diferença de Deus colocar natureza divina é que meu pai não podia colocar a natureza dele na vida da Eude. Ninguém podia, ela era a Eude separada. Então, isso é a diferença da adoção que nós recebemos em Jesus, é que além de nós sermos adotados na família de Deus, Deus ainda coloca por graça a natureza dele, porção dele em nós. E sabe quando é que você recebe essa porção? Quando você recebe o Espírito Santo, que é o próprio Deus. O Espírito Santo habitando em você, você tem algo de Deus, que é o Espírito Santo, e você faz parte da natureza divina. Então você se torna alguém muito importante, porque é filho, não adotivo somente, mas um filho legítimo por causa da natureza de Deus na sua vida. E quando você recebe a natureza divina, veja aí o que diz o versículo. Deus nos deu a natureza divina, para quê? O que acontece quando você recebe a natureza divina? Para que você fugisse da onde? Da corrupção que está onde? Você só corre do mundo, você só corre do pecado, você só corre da corrupção se você tiver o Espírito Santo. Então você não corre. O mundo não corre, o mundo está cada vez mais entrando no mundo. Sabe, o povo que está lá está cada vez mais lameado no pecado. Mas o povo de Deus está fugindo, o povo de Deus corre. Deus trabalha na nossa alma para nos tirar dessa corrupção que há no mundo, causada pela cobiça, de querer mais, de ter experiências novas no mundo. Agora, querido, você, com certeza, você já decorou os 5 ingredientes para colocar na sua vida no ano de 2013. Quem decorou? Quem decorou?
Eu acho que todo mundo, né? Ninguém levantou a mão, falou eu não, então é porque todo mundo decorou. Quais são os 8 ingredientes que eu já falei aqui há uns 3 anos atrás, agora eu voltei a falar nesse ano novamente, porque nós tínhamos os 5 propósitos para o ano de 2012. Agora nós temos 8 ingredientes para o ano de 2013. Uma vez eu mandei uma mensagem dessa para todo mundo sobre os 5 propósitos no final do ano, 5 propósitos para 2012. O Wesley replicou, isso pode ser para 2012 e para o resto da vida. E o Jonathan falou a mesma coisa, isso pode ser para 2012 e para o resto da vida. Porque os 5 propósitos valem muito, vigiar, né, ser corajoso, ser forte, ter coragem, fazer tudo com amor. Essas coisas fazem parte da nossa vida. Agora, esses 8 ingredientes aqui não é menos valioso. Isso aqui são coisas importantes. Como é que eu decoro os 8 aqui? Como é que é? Vocês sabem? Como é que eu decoro? Pelo início de cada letra em cada coisa dessa. F, V, C, D, P, P, Fá. Já falei para vocês. Não é fácil, não? F, V, C, D, P, P, Fá. Aí eu não vou esquecer nunca. Nunca. Posso pregar sem Bíblia. Irmãos, lá em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, diz de 8 ingredientes. Aí eu vou fazer, como eu faço nos casamentos. Eu decoro algumas coisas no casamento. 7 chaves para um casamento feliz. Eu decoro dessa forma, chama acrônimo. Eu faço o acrônimo, coloco a primeira letra em cada lugar, decoro aquilo e eu não preciso nem de Bíblia, eu vou recitando. F, V, C, D, P, P, Fá. O filho decorou, hein? O filho foi para lá e está pregando F, V, P, P lá, doidado. Passou o F, P, é minha fera. Eu falei, eu sei. Porque se você decorar, você nunca mais esquece, você vai citar a pessoa. O cara sabe muito de Bíblia, você não sabe muito de Bíblia, você decorou. Não é? Decoreba. Isso aí a gente fazia para tirar nota boa da escola. Então vamos lá. F. O que é? Fé. Por que fé? Porque a fé você recebeu, Pedro está dizendo que você recebeu essa fé através de Jesus, a fé é valiosa. Então fé. Você vai acrescentar essa fé, a fé precisa ser acrescentada, é uma vitamina. Você precisa acrescentar FV. V é o quê? Virtude. O que é virtude, querido? O que é virtude? Nós não sabemos o que é virtude? Você sabe o que é virtude? Quem sabe? Virtude é caráter. Por exemplo, na antiga versão, ou na outra versão, da Bíblia diz assim, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao dos rubins. Lá em 31 de Provérbios. Quando a Bíblia fala sobre virtude, quer dizer caráter, qualidade. Mulher, sabe, ilibada, que tem várias qualidades. Então você tem que acrescentar à sua fé a virtude. Tem que ter caráter. Não adianta ter fé e não ter caráter, não ter qualidade de vida. E o mundo não tem virtude não, querido. Não tem qualidade não. O mundo às vezes tem fé, você sabe, essa fé frouxa, oca, e não tem virtude, porque a vida é uma bagunça, o caráter é uma bagunça. FVC. C é o quê? Conhecimento. Está aqui, ó, conhecimento. O que é conhecimento? Conhecimento de Deus, do Senhor Jesus, através da leitura bíblica, através de ouvir o pastor. Quando eu faço uma dedicatória em Bíblias, as pessoas me pedem sempre, pastor, faz uma dedicatória nessa Bíblia que eu comprei novinha. Eu faço. Normalmente eu fazia de uma outra maneira, depois eu resolvi fazer assim. Meu querido, você está recebendo a palavra de Deus, que é o livro dos livros, o livro mais lido, o livro eterno, e começa a falar alguma coisa da Bíblia. Depois eu falo assim, você tem 3 mestres para você crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, 2 de Pedro 3,18. Primeiro mestre, Espírito Santo. Você não vai entender a Bíblia se o Espírito Santo não revelar para você. Aí eu coloco lá, João 14:26, que diz, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade e não falará de si mesmo e tal, vocês sabem. Depois diz assim, segundo mestre, você precisa ser o seu próprio mestre. Você precisa se dedicar, se autodisciplinar para ler a Bíblia, para entender a Bíblia. Então você é seu próprio mestre, se você quer entender a Bíblia. E terceiro, você precisa de um pastor, de um homem de Deus para te ensinar a palavra de Deus, para você crescer. E a Bíblia diz que Deus colocou na igreja os apóstolos, profetas, pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos, para o crescimento dos santos. Então você tem 3 mestres, o Espírito Santo, você mesmo e um líder ou um mestre da palavra de Deus. Então está aqui, fé, F, V, virtude, C, conhecimento, F, V, C, D. D é o quê? Domínio próprio. Nós precisamos colocar na nossa vida espiritual esse domínio próprio, de não fazer tudo, o bel prazer, tudo que a carne quer, não. Nós temos que ter domínio próprio. Isso aqui, eu vou até aqui, não vou mais.
Eu posso comer, eu posso beber, mas eu tenho limite para comer, eu tenho limite para beber, eu tenho limite para mexer no computador, eu tenho limite para mexer com televisão, eu tenho limite para tudo. Se você tem domínio próprio, você começa a controlar a sua própria vida. Você vive no mundo, mas você não é levado pelo mundo. Eu costumo, quando eu falo sobre isso, lembrar da música de Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Não deixa a vida te levar, não. Tem domínio próprio. Calma aí, isso aí é pecado. Sabe, se a vida te levar, você vai, sabe, indo e vai fazendo coisas absurdas. Por isso, você tem a fé, você tem virtude, você tem conhecimento, você precisa também de domínio próprio. FVCDP. P o quê? Perseverança. O que é perseverança? Não desanima. A luta vem, o problema vem, mas não desanima, fica firme. Persevera na igreja, persevera na leitura bíblica, persevera. A igreja é lugar de gente, de pessoas. Toda a igreja tem seus problemas. Seu pastor tem problema, você tem problema, nós temos problema, mas não larga Jesus por causa dos problemas da igreja, não, fica firme. O pessoal lá fora não entende nada disso. Por que na igreja tem o fulano de tal? Estão lá para crescer, estão lá perseverando, estão lá firmes em Jesus, apesar dos nossos erros, das nossas falhas. Então seja perseverante. Vamos lá de novo. FVCDP, perseverança, e outra P, piedade. Essa palavra já disse. O que é piedade? Espiritualidade. É você ser espiritual. Quando o crente é espiritual, ele é piedoso. Ele ama, ele perdoa, ele ora, ele abençoa, ele faz tudo, ele prega, ele abre o lar para o gabo, ele faz. Quando a pessoa é piedosa, ele quer se envolver no reino de Deus. Então, FVCDPP, F. F é o quê? Fraternidade. O que é fraternidade? Gabo. Fraternidade, comunhão aqui. Fraternidade, cafezinho que nós vamos ter lá embaixo. Você se sentir bem entre o povo de Deus. Você gostar de estar entre o povo de Deus. Queridos, quando você escolhe o povo de Deus para você viver, o Neto colocou no site, muito bem colocado, é viver em comunhão com o povo de Deus, sabe, união, bater papo, conversar, rir, brincar com o povo de Deus, irmão, te faz crescer, te faz amadurecer, porque lá fora é tanta fofoca, é tanta mentira, tanta falsidade, sabe, o povo não tem piedade, o povo não tem piedade de ninguém, agora piedade no outro sentido, não tem dó de ninguém. Mas para nós não, nós queremos estar com o povo de Deus, porque é brincadeira sadia, é comida sadia, mas não precisa pecar, não precisa ser imoral, promíscuo, não precisamos de nada disso. Amém, queridos? Aí você, na fraternidade, amor fraternal, você viver junto com o seu irmão. Aí, FVCD, PP, Fá, o A significa amor. Quem é que sabe de qual agora? Vamos lá? Quem é que sabe os 8 ingredientes? Fala para mim a sigla. O acrônimo, fala, quem é que decorou? PP, Fá. Vamos repetir junto. FVCD, Fá. Vamos lá. FVCD, Fá. Com Fi, eu falei assim, Fi, é fácil. Você vê, porque é Fi. Fi, VCD, ó. Já ganhou um punhado aí, ó. Fi, tá vendo? FVCD. Então você tá vendo CD. FVCD, PP, Fá. FV, não é fácil não? Vamos lá? FVCD, PP, Fá. Mais uma vez. Vocês não vão esquecer nunca mais. Sabe por quê? Porque agora não. Porque amanhã, ou na segunda-feira, está limpando a casa, está limpando a casa dos seus clientes, começa a botar isso na cabeça. Como é que é o negócio? Lá que o pastor falou, FVCD, PP, Fá. FVCD, PP, Fá. O que é F? Fé. O que é V? Virtude. O que é C? Conhecimento. Você domínio próprio. Você começa a decorar, daqui a pouco você está sabendo o texto certinho. Mais uma vez agora, vamos lá. Foi fácil. Agora só as mulheres estão achando que os homens não estão com essa bola toda não. Vamos lá, só as mulheres. Agora só os homens. Um errou aí, não sei quem, mas os outros falaram legal. Gente, se a gente começar a brincar com a palavra de Deus, que é uma maneira de brincar, mas é uma maneira de brincar crescendo, ó, crescer na graça e no conhecimento. Você brinca, mas você cresce. Sabe, você brinca, mas você está entendendo. Por exemplo, o novo convertido contou aquela piada que uma das que eu mais gosto, que a ciência chegou para Deus e disse, Deus, nós não precisamos mais do Senhor. Nós temos tudo, agora nós podemos tocar o mundo sozinho, nós temos célula-tronco, nós temos o DNA, nós fazemos até parte do corpo crescer, nós não precisamos mais nada. Aí Deus disse assim, então faça o homem. Aí a ciência diz, vamos fazer o homem. Aí a ciência foi lá pegar a terra e falou, que a minha terra não. Quer fazer o homem, faça, mas a terra é minha, foi eu que criei. Isso é só para mostrar que a gente pode brincar, contar piada, mas crescer, que na verdade é isso mesmo que Deus quer da gente.
Agora, por que Pedro está dizendo que você precisa do FVCD-PPFA? Por quê? Agora entra a doutrina. Porque essas qualidades, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na sua vida, irmão, não tem vida cristã paralisada. Vida cristã é crescente, é desenvolvida, é como andar de bicicleta. Bicicleta, se você parar, você cai. Você tem que desenvolver. Se essas qualidades estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam o quê? É forte, hein, Marcelo? É forte. Se essas 8 qualidades estiverem atuando, crescendo na sua vida, você vai ser impedido de ser uma pessoa inoperante. O que é inoperante? Que não opera, que não faz nada, E nós estamos aqui para não fazer nada. Deus nos chamou para nós não fazermos nada. Somos salvos mesmo, agora botar o pé na esteira. Eu sou predestinado. Irmão, não é assim não. Deus te chamou, Deus chamou você com especialidade para você trabalhar no reino, para você desenvolver. Aí você não vai ser inoperante, você vai ser operante. Vai trabalhar, vai fazer algo. E a outra palavra que Pedro usa aí é inoperante e improdutivo. O que é improdutivo? Que não produz. E sabe o que você tem que produzir? Fruto. Jesus disse lá em João 15, a vara que está em mim, que não dá fruto, faz o quê? Corta, joga fora. A vara que está em mim, que dá fruto, eu faço o quê? Eu limpo para que dê mais fruto ainda. Se você deixar essas 8 qualidades entrar na sua vida e crescer no ano de 2013, querido, você vai produzir muito, você vai ser operante de uma maneira fabulosa. Quem está dizendo isso é a palavra de Deus. Todavia, se alguém não as tem, será que alguém não as tem? Claro que tem. Tem gente da igreja que não tem essas 8 qualidades. Se alguém não as tem, está o quê? Sabe por quê? É uma espiritualidade cega, não cresce, fica parado, paralisado. Está cego, só vê o que está perto. Sabe o que é só ver o que está perto? Esquecendo-se da purificação de seus antigos pecados. A pessoa só vê a igreja hoje, o ritual hoje, esquece do que Jesus fez no seu coração, esquece do futuro, só vive o presente, vem aqui, aí torna a religião. É como picar cartão. Quem trabalhou em fábrica, que tem cartão para picar? Picar cartão, você entra na fábrica, a primeira coisa que você faz, plim, põe o seu cartãozinho lá. Você sai, plim, sai 3 horas para o almoço, volta do almoço, plim, lá, sair agora para ir embora para casa. Aí depois eles vão pegar lá, vão ver. Mas você faz isso natural, piquei o cartão, fui lá, eu trabalhei em tantas fábricas em São Paulo. Então, por exemplo, eu trabalhei numa fábrica em São Paulo, quando eu era adolescente, eu tinha 13 anos, lá na Vila Palmeiras, eu trabalhei numa fábrica de fazer álbuns de fotografia. Então, a capa do álbum, eu trabalhava na seção que fazia a capa dura, aquela capa bonita de álbum de fotografia, aquele álbum que colava, né, a foto. Então, eu fazia a capa. A capa ficar gorda, tinha que ter vários papelões dentro e você colar, fazer a almofada, chamava almofada, o papel. Uma esteira grande como daqui lá, a molecada ficava toda em volta, aí a gente soltava o papel aqui com cola e você pegava o papelão, colocava... Aí tinha um moleque novinho, loirinho, ninguém ganhava dele, ele tinha a minha idade mais ou menos, ele fazia muito tempo que ele estava lá. E eu chegava assim, pertinho dele, mas ele nunca deixou eu ganhar. Isso para mim era uma frustração terrível, porque eu não gosto de perder para ninguém. E eu corria, de vez em quando que eu ganhava, mas eu falei, não vale ganhar um e perder 100. E eles quietinho, fechava, só que a gente fazia tão natural aquilo que eu lembro como fosse hoje. Eu pegava lá, colocava assim a mão assim, a cola já colava, virava aqui assim, fazia com a mão assim, colava, virava, botava lá, Irmãos, isso é religião. Religião você vem... Você está entendendo? Aí isso não vale não, você está certo, você não está percebendo o que Deus está fazendo. O que Deus fez, isso é religião. Vaquinha de presépio, lá balançando a cabeça lá, mas não sabe o que está acontecendo na vida. Se alguém não tem essas outras qualidades, está cego, esquecendo da purificação de seus antigos pecados. Nós temos que sempre, se essas coisas estiverem movendo na nossa vida, é como a água movendo, nós vamos lembrar que Jesus nos perdoou, que nós somos nova criatura, que nós estamos caminhando, sabe, para a Nova Jerusalém. Versículo 10. Portanto, irmãos, faça o quê? O que é que Pedro está pedindo para você fazer e eu? Faça o quê? O que é empenhar? Se esforçar. Na outra versão é esforçar. Portanto, irmão, esforcem-se. Irmão, tem a obra de Deus na minha vida, que é pelo Espírito Santo. Mas tem a obra minha no Espírito Santo. Que já que eu tenho o Espírito Santo, eu tenho que me esforçar. Pedro está dizendo, empenhem-se ainda mais
para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais o quê? Se eu empenhar para essas qualidades estarem ativas na minha vida, Pedro está dizendo, você não vai tropeçar, o mundo está caído, o mundo está prostrado, nós estamos em pé pela graça de Deus, nós não vamos tropeçar. O que é tropeçar? É cair da fé, é cair em pecado. Nós não tropeçamos se eu empenhar para consolidar, presta atenção agora no texto que eu gosto, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Olha só como é que a Bíblia trabalha com Deus e conosco. Eleição foi Deus que nos escolheu, não individual, Deus escolheu o mundo todo. Agora no texto está dizendo assim, para consolidar precisa que eu faça isso. Para eu bater o martelo, para eu bater o selo, para não, eu sou salvo mesmo, eu preciso me empenhar, preciso estar ativo no reino de Deus. Aí diz assim, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu amo isso. Pedro está dizendo, fiquem firmes aí, perseveram, deixem essas qualidades tomarem conta da sua vida, porque vocês estarão providos, quer dizer, vai ter condições de entrar no reino de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já as sabem. Estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como nosso Senhor, está falando do corpo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Ele está dizendo, eu estou empenhando aqui, eu estou batalhando, porque quando eu morrer, eu quero que vocês jamais esqueçam do que eu fiz por vocês. Agora, de fato, não seguimos fábulas engenhosas, inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Presta atenção agora, que área que ele vai entrar. Ele está dizendo assim que a igreja não é uma fábula. O Neto falou aqui na semana passada, quando ele pregou, falou assim, como é que é o Evangelho? O Evangelho é um Jesus que veio, morreu, foi para o túmulo, ressuscitou, aí foi para o céu, vai voltar num cavalo branco e tal. Você quer isso? A pessoa, isso é loucura. Isso é loucura, cavalo branco, Jesus no cavalo branco e tal. O mundo não entende. Mas nós entendemos que não existe fábula, não existe nada engenhosa, nada de mistério que ninguém entenda. Não, irmão. A Bíblia é muito clara ele dizendo que Jesus vai voltar com poder e glória. E ele diz assim, e eu vi a sua majestade em vida ainda. Quando é que Pedro viu a majestade de Jesus em vida? Quando foi? Quem é que sabe? Na transfiguração. Ele vai falar aqui, olha só. Ele recebeu honra e glória e poder de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é meu filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz, vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Irmãos, que experiência. Pedro está dizendo, queridos, eu vi uma majestade em Jesus de uma forma fora do normal. Nós subimos ao monte, quando chegamos lá, eu, Pedro, Tiago e João, quando nós subimos lá, o rosto de Jesus começou a ficar branco, brilhante, a roupa resplandecente, o monte todo ficou resplandecente, a gente vendo tudo aquilo. De repente apareceram dois homens ao lado de Jesus, Moisés e Elias, com roupa resplandecente. A Bíblia diz que Pedro, Tiago e João caíram de rosto em terra. Mas Pedro estava tão atônito, ele estava tão levado assim no êxtase daquela visão da majestade de Jesus, que Pedro falou besteira. Pedro disse assim, bom estarmos aqui, Jesus. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. O que ele estava querendo dizer com isso? Primeiro, dividindo o reino de Deus. O reino de Deus agora é para Jesus. Outro, ele estava muito admirado com Moisés. E Moisés é muito importante para o povo de Israel. Moisés representa a lei, toda a lei. Aí ele olha para Elias, e Elias foi o cara que foi arrebatado num carro de fogo para o céu. Elias é representando os profetas. Aí ele começa a pensar assim, Moisés está com muito, Elias está com muito, Jesus está com muitos 3. Eu vou fazer 3 tendas. Uma para Moisés, uma para Elias e outra para Jesus. Quando eu quiser entrar na tenda de Moisés, eu vou lá bater papo com Moisés. Quando eu quiser entrar na tenda de Elias, eu vou lá bater papo com Elias. Quando eu quiser bater papo, eu vou entrar na tenda de Jesus. A Bíblia diz, lá em Mateus 19, que Pedro ainda estava falando, uma nuvem cobriu o lugar, irrompeu a voz de Pedro e disse, este é meu filho amado, a este vocês devem ouvir.
Nem mais Moisés, que é lei, nem mais profetas, vocês têm que ouvir Jesus. Jesus é o completo, Jesus é o tudo. Quantos creem nisso? Agora a experiência, essa experiência da coisa brilhante, essa experiência mística, irmãos, qualquer um de nós podemos ter. Você sabia disso? Deus pode trazer uma experiência mística com você, de luz, de anjo. Deus pode fazer, ele não anda fazendo isso assim, a torta e a direita toda hora. Tem gente que vê anjo, sabe, até trepado em árvore. Irmãos, calma aí, não é bem assim não. Experiência com o Espírito Santo, experiência com Deus, com o anjo, é muito raro, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, parecia a homens especiais, em momentos especiais, uma anunciação especial. Mas aqui eles estão tendo uma experiência mística, caídos, acordados, Jesus acordou, vamos embora. E esses homens desceram daquela experiência tremenda. Sabe o que aconteceu? Lá embaixo tinha um menino endemoniado. E ninguém pôde expulsar o demônio, nem os discípulos. Não dá conta de expulsar o demônio. Aí Jesus chegou e expulsou o demônio. E eles disseram, por que nós não demos conta de expulsar o demônio? Porque essa caixa de demônio só sai com jejum e oração. Tem gente que tem experiências de coisas bonitas, mas no jejum e ora. E o diabo não sai só com coisas bonitas e brilhantes, não. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, que é muito importante, às vezes nem percebe, que Pedro, mesmo tendo essa experiência tremenda, ele diz assim, o versículo 19. O que diz a palavra de Deus aí? Lê comigo, o que diz? Assim, o que é mais firme do que uma experiência mística? O que é mais firme, mais valiosa do que uma experiência no mundo da transfiguração? O que é? Palavra dos profetas, palavra de Deus. Nós temos ainda mais firme na nossa vida a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro até que o dia clareie. Irmãos, o que é mais importante do que a experiência no mundo da transfiguração, que Pedro está dizendo? O que é mais importante? A palavra de Deus, Marcelo. Por isso nós não abrimos mão da palavra. Agora, por que também? Eu tenho que responder, né? Por que a palavra de Deus é mais importante do que uma experiência mística, de brilho, de anjo? Por que ela é mais importante? Quem é que sabe? Sabe? Passam, mas a palavra permanece. A experiência mística é uma vez ou outra. Comigo aconteceu 2 vezes, em todo o meu ministério. Tem 42 anos de pastor, 2 vezes só. Já pensou se eu vivia só sobre essas 2 experiências? Irmão, no ano de 95 eu tive uma experiência que tudo brilhou na minha casa e tal. Eu só vivia disso. Eu estava morto, irmão. Estava falido. Porque eu só vou lembrar o passado. A experiência quando eu era criança também, que eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Irmãos, tudo isso aí são coisas que são esporádicas. Agora, todo dia eu tenho a palavra de Deus em mãos. Mais firme é isso aqui, ó. Estou pregando a vocês, o Espírito Santo está tocando no coração de vocês. E Pedro me ajuda a pregar dizendo assim, e vocês farão bem se vocês prestarem atenção à palavra, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie. Nós estamos em trevas, nós estamos num mundo conturbado, cheio de heresia. Nós temos a palavra de Deus para nos guiar. Por exemplo, Silas, Malafaia e Agabi. O que a gente fala de Silas, Malafaia e Agabi? Isso, irmãos, está no topo da internet. Todo crente já viu umas 10 vezes e só discute isso. Todo lugar o pessoal discute. Aí todo mundo dando opinião, todo mundo dá opinião. O não crente que não está com nada da opinião, sabe, o outro que é crente da opinião, e todo mundo erra, e é difícil achar alguém que sabe falar a coisa certa por causa da palavra de Deus. Deixa eu falar para vocês saberem. Não vou colocar na internet não, é para a igreja saber. Eu creio, na verdade, ainda que seja proferida por Satanás. Se Satanás falar a Bíblia, eu vou falar a verdade. Porque é a palavra de Deus. Satanás não falou verdade? Claro que falou. Satanás falava assim, o que eu tenho contigo, filho de Deus. Ó, ele está falando que Jesus é filho de Deus. Não nos atormente, não nos mande para o abismo. Vai mandar mesmo. Está falando verdade que Jesus vai te mandar para o abismo mesmo. Então isso é verdade. Não falou para Jesus, nem só de pão viverá o homem. Então, não falou. Ande aqui porque você não vai tropeçar o teu pé em pedra. Não está escrito isso. Ele citou a palavra de Deus para derrubar Jesus. A intenção era ruim, mas o que ele proferiu é verdade. Silas Malafaia, o que ele falou que é verdade, que é Bíblia, irmãos, eu aplaudo. Porque ele pronunciou verdade sobre o homossexualismo, sobre o pecado, sobre a igreja do Senhor, sobre santidade. Botou a mulher na parede. Agora, que ele está ficando bilionário, ele está ficando bilionário. E pastor não foi chamado a ficar bilionário. Aí eu vai falar, eu já não, meu amigo, eu não vou andar com você. Ele não tem nem desculpa para isso. Porque o cara tá, e o aviãozinho e tal. Eu falei, não, aí meu amigo, você está tirando dinheiro do povo, manipulando. E ele era um pastor que ele pregava contra isso.
Quando ele pregava contra, vocês viam eu apoiá-lo. Silas é um homem de Deus. Silas está contra a prosperidade, contra o grupo dos 12. De repente o homem, não, vou pedir desculpa, agora o homem só fala em dinheiro. Vocês sabem quando eu fui no Rio de Janeiro, que eu sentei lá para ouvir os programas, que eu não conhecia os programas, fazia muito tempo que eu estava aqui, fui lá, liguei o canal. Aí prega um pregador, fala só em dinheiro. Eu falei, Jesus, aí pega o outro, só dinheiro. Mas esse povo não tem Bíblia não para pregar? A palavra de Deus na televisão? Só dinheiro, só dinheiro, só dinheiro. Aí entrou ele, eu falei, bom, agora é o Silas, né? O Silas está bem. O Silas tinha 1 hora de programa. Ele falou 20 minutos, um texto da Bíblia de Gideão. Ele falou, Gideão falou bem. Eu falei, Gideão está com muitos 300. Deus está me falando aqui no ouvido que tem 300 gideonitas para me mandar R$1.000. Deus está me falando aqui. Eu falei, não está falando não. Isso é mentira. Deus não está falando. Aí eu fico nervoso, irmão. Esse cara está inventando. Deus está me falando no ouvido. Deus não fala assim. Deus não fala, tira dinheiro do povo. Aí quando ele estava ainda lá na Assembleia de Deus, lá em cima no topo. Aí meu irmão, que é da CPAD, que está envolvido lá com a cúpula da Assembleia de Deus no Brasil, meu irmão chegou e falou, Walt, eu vi uma coisa hoje aí que eu estou assustado. O Silas está caído. Sem ele cair, sem ele sair. Eu falei, o Silas está caído. O Silas está no mesmo nível desses pastores ricos, milionários, só tirando dinheiro do povo. Walt, o pessoal está desconfiado com ele mesmo, mas ninguém abre mão, então ninguém fala nada porque ele é forte. Eu sei, não deu outro. Ele queria ser presidente da convenção, perdeu para o pastor João Wellington, estou falando porque eu conheço essas coisas todas. Aí o que ele fez? Ele saiu, levou o povo com ele, a igreja do sogro que morreu, ele tomou conta da igreja, fez o ministério dele, largou para lá, aí falou, agora eu vou pregar uma outra doutrina, porque a Assembleia de Deus não prega. Pregar outra doutrina, prosperidade. Nós temos que ser filho do rei, andar de carro novo, nós temos que andar de BMW, de avião, aí o cara já tem avião, já tem tudo aí. Aí é claro que alguém vai falar, e esse dinheiro aí vai dar desculpa, mas ele está milionário, bilionário, ele está mesmo, aí eu sou contra completamente. Amém, queridos? Vocês acham que pastor precisa de cavalo de raça? Pastor vai pregar para cavalo? Cheio de cavalo de raça, o Estevão lá de São Paulo, cheio de cavalo de raça, ele foi preso aqui na América, no Brasil ele foi solto. Mas aí eu falo, para que o cara quer, pastor quer cavalo de raça, meu Deus do céu? Vai ficar, cavalinhos, vou falar para vocês sobre a palavra de Deus. Pastor precisa de ovelha, precisa de gente, pregar para pobre, ajudar os necessitados, gente que está oprimido. É isso que pastor foi chamado. Quantos concordam com isso? Então, se você ouve Silas, você diz, bate palma para ele nisso. Isso aqui está errado. Eu estava ouvindo com a minha esposa, assim, olhando assim para ele pregando, eu falei assim, o cara é sábio, ele sabe falar muito bem, ele sabe dominar. Eu falei assim, Marta, se me chamasse para falar, eu falaria do mesmo jeito. Porque o meu jeito de falar não é, meus irmãos, não sei. Eu falei, eu não ia fazer assim não. Eu chego lá, arrebenta, não, porque ele é assim, não, senhora, a Bíblia diz aqui, vou discutir. Então, isso é bom, porque tem veemência, tem convicção. Só que aí ele começou a falar, não, porque a Bíblia diz assim que pastor que cai em adultério e tal, tem que ser mandado embora. Eu falei, isso não está na Bíblia não. Não tem na Bíblia dizendo que tem que jogar pastor fora, que cai em adultério e qualquer pecado. Não tem nenhuma passagem, nem no Novo nem no Velho Testamento sobre isso. Agora, a igreja criou uma doutrina sobre isso. Pode roubar, mas não pode adulterar. A igreja que inventou isso. Então o cara mete a mão na igreja, ninguém joga fora, mas se ele adulterar, ele é jogado fora. Isso é doutrina da igreja, não é doutrina da Bíblia. Então, quando você conhece a Bíblia, você começa a perceber que tem alguma coisa errada quando a pessoa fala com veemência e tudo. Mas quando fala a verdade, você bate palma. Por exemplo, a volta de Jesus, nós vamos reinar na terra ou nós vamos para o céu? Nós vamos reinar na terra. Aí você diz, mas isso é doutrina do testemunho de Jeová. Eu falei, não quero nem saber se eles estão falando a verdade. Jesus nasceu da Virgem Maria, isso é verdade ou é mentira? Quem é que prega isso com veemência? A Igreja Católica, mas não é verdade, eu não tenho que aplaudir. Jesus nasceu da Virgem Maria. Queridos, se é verdade, seja quem for que venha proferir. Então, independente, se você quiser escrever uma frase assim, independente de quem quer que seja que profere a verdade, eu vou crer. E se falar mentira, mesmo que seja um bom homem, eu vou descrer. Mentira é mentira, falsidade é falsidade, verdade é verdade, até debaixo d'água. Amém, queridos? Agora veja só, eu tenho que terminar aqui, estou terminando, mas também o tempo está dando. Ainda assim nós temos mais firmes essa palavra de Deus, ele está dizendo. Agora ele diz assim, eu amo isso aqui, querido, vocês falam bem, se vocês prestarem atenção, porque é como uma candeia que brilha em lugar escuro até que o dia clareie. E o que mais? E a estrela da alva nasça no coração de vocês. Vocês sabem quem é a estrela da alva? Jesus. Eu sou a estrela da manhã, diz no Apocalipse. Eu sou a estrela da alva. A estrela da alva é quando tudo está escuro, aí ela está brilhando sozinha. Lá, quando a gente pensa que o mundo está cada vez pior, que o mundo, e eu digo que vai piorar cada vez mais,
até que a estrela da alva brilhe, até que Jesus volte, nós temos que ter a palavra de Deus em mãos para clarear a nossa caminhada com Cristo. Amém, queridos? Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Irmãos, ninguém interpretou a Bíblia. Pedro não falou. Vou explicar novamente. Como é que é a inspiração da Bíblia? Só para você entender. Inspiração já vem de inspirar. A palavra inspiração, ó. Deus soprou nos homens. Pedro não sabia que estava escrevendo as Escrituras. Ele estava escrevendo uma carta essa carta que é uma carta geral, não era para uma igreja, uma carta geral de Pedro. Estava mandando uma carta. Agora o Espírito Santo estava por trás dele, ou na frente dele, ou do lado dele, fazendo com que ele não acrescentasse nada, nem diminuísse nada. Ele estava escrevendo, porque era um homem de Deus, o Espírito Santo preservou a mente daquele homem, para ele não inventar nada, para ele não alterar nada, e ser simplesmente um escritor aqui, um canal para escrever as Escrituras para nós termos hoje. Aí está dizendo aqui, ó, nenhuma Escritura provém de interpretação pessoal de homem, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Eles não sabiam, mas estavam fazendo porque o Espírito Santo estava canonizando, completando, juntando os escritos do apóstolo Paulo, de Pedro, para que a gente tivesse hoje essa preciosidade nas nossas mãos. Marcelo um dia chegou e disse, eu concordo com ele: pastor, um dos assuntos que eu gostaria que o senhor falasse é sobre a Bíblia, como foi escrito, como é que eu falei, é um bom assunto, quem sabe uma série de sermões sobre isso, como é que foi escrito, como é que os pergaminhos, como é que chegou na nossa mão, as dificuldades, sabe, os prós e os contras, como é que a gente sabe que é a Escritura de Deus mesmo. Falei, um bom assunto, isso no seminário chama bibliologia, você estudar a origem da Bíblia e como ela chegou até nós. Se Deus nos der condições para isso, nós podemos fazer. Mas esse texto aqui, 20, já está dizendo, nenhum homem interpretou a Bíblia do jeito que ele quis, escreveu do jeito que ele quis, não. Presta atenção agora que eu quero terminar com uma frase, com uma palavra-chave. Na igreja romana, o que acontece lá é o seguinte: eles dizem que quem escreveu a Bíblia foram os homens. Isso é verdade ou não? Foi. Aqui não foi carta de Pedro, de Paulo, né, de Paulo? Então quem escreveu foram os homens. Aí ele diz, já que foram os homens que escreveu, o homem tem poder sobre a Bíblia. Então nós somos os homens, nós somos autoridades, nós podemos acrescentar o que nós quisermos na Bíblia e tirar o que nós quisermos. Vocês estão entendendo como é que a coisa é sutil? Se foram os homens que escreveram, então nós, os homens, temos poder sobre a Bíblia. Foi o homem que escreveu. Mas acontece que nós, evangélicos, nós, protestantes, nós cremos de maneira diferente. O que nós cremos? Nós cremos que esses homens escreveram, mas esses homens não têm poder para alterar a Bíblia. Porque o Espírito Santo é que estava fazendo esses homens escreverem do jeito que ele queria que escrevessem. Sem manipulação, nem em êxtase. Então, em êxtase. João teve. Quem escreveu, que estava em êxtase na Bíblia, foi João, Ezequiel, Jeremias, Isaías, algumas vezes que estava em êxtase. Êxtase quer dizer, perdeu o sentido. João tinha êxtase, ele ficava assim, ele era arrebatado, aí ele via os cavalos, via as trombetas e tal, aí o Senhor acordava e falou assim, você viu aí? Agora escreve. Aí ele escrevia, velhinho, com 95 anos, eu vi o cavalo branco, o cavalo amarelo, o cavalo preto e tal. E ele também não estava sabendo que isso aí também ia da Bíblia, não. Ele está escrevendo o que ele viu. Agora, sonha de novo. Aí ele sonhava. Eu vi agora isso aqui e tal, vi a mulher montada numa besta e tal. Agora acordava, escreve aí. Aí ele escrevia. Nós cremos o seguinte, o Espírito Santo tem autoridade sobre a Bíblia e sobre nós. Então ninguém pode alterar aquilo que o Espírito Santo faz, aquilo que ele já fez. Nós não podemos acrescentar, nem tirar nada da Bíblia, porque isso aqui não é de interpretação humana, isso aqui não foi na vontade do homem, isso aqui foi impelidos pela vontade do Espírito Santo. Quantos creem nisso? Então não mexa com a Bíblia, deixa a Bíblia aí do jeito que ela está, porque ela é a inerrante palavra de Deus, ela é a infalível palavra de Deus, é a eterna palavra de Deus. Quantos creem? Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos orar. A nossa oração agora é para a gente decorar os 8 ingredientes para a nossa vida. Quem tem os 8 ingredientes? O que acontece com você? O que nós já lemos? Vocês não vão tropeçar. Vocês vão guardar a palavra, vocês vão ser operantes, vocês vão ser produtivos. Se você guardar os 8 ingredientes, eu chamo de ingredientes porque eu penso numa dieta, você tomar o Toninho, nos 40 dias de propósito, não sei se vocês lembram, o Toninho do Brasil Luso, ele fez um relato assim que eu gostei mais, foi talvez o que eu mais gostei, quando ele falou assim que a gente tem que comer a palavra de Deus, que alguns homens comeram a palavra de Deus.
João e Jeremias. Aí o neto fechou assim, arrancou, não uma parte da Bíblia, mas uma folha que estava no meio da Bíblia, rasgou, isso aqui, Jó, colocou dentro do liquidificador. Depois ele bateu aquele negócio lá, tudo, claro que montado, estou comendo a palavra de Deus. Aí ele fala, não é assim que, literalmente, mas nós precisamos entender que a palavra de Deus quer fazer parte do nosso organismo, da nossa vida espiritual. Você precisa da palavra de Deus na mente, no coração. FVCD, PP faz para você lembrar. Você vai trabalhar agora essa semana lembrando disso. Quando chegar aqui no outro sábado, que nós vamos ter um encontro de casais nesse próximo sábado, você vai chegar aqui e vai falar, pastor, decorei, agora eu sei. Aí se alguém pedir, o que é F? Você sabe. O que é V? Você sabe. O que é C? Você sabe. O que é D? Você sabe. O que é F? O que é F de novo? O que é P? O que é P? Você vai saber tudo por quê. Você vai decorar. Você vai brincar de decoreba. No fundo, você está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos abençoou hoje. Esse capítulo que o apóstolo Pedro escreveu serve para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento. Agora eu te peço, meu Deus, ajude cada pessoa que está aqui, para que possa entender a Tua palavra. Abre a mente e o coração, para que nós possamos entender a Tua palavra. Ó Deus, eu quero abençoar a vida do Jorge, que está conosco, que a graça do Senhor esteja sobre a vida dele, fazendo com que ele possa entender a Tua palavra. A Camila, meu Deus, que está chegando, que a graça do Senhor esteja sobre a vida dela, para ela entender a Tua palavra cada vez mais. Renata, Senhor e filho, que também estão aqui, o Jeff, que estão chegando, que a Tua palavra possa achar lugar, espaço no coração dessas pessoas. Nós que já estamos caminhando contigo há tanto tempo, nós precisamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Nos ajuda nisso, anima o Teu povo e a Tua igreja. Nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém.